queridos amigos e queridos irmãos no ideal espírita, que Jesus nos abençoe e nos permita sempre a paz. Leon Denis, o extraordinário filósofo do corpo doutrinário, teve a oportunidade de refletir sobre a natureza humana. E numa obra fascinante, relativamente a temas que nos igualam, como a dor e o sofrimento, pôde informar-nos, naturalmente inspirado pelos bons espíritos, que a vontade é a maior força da alma. Poderemos momentaneamente estar debaixo do guante de muitos sofrimentos, de imensas vicissitudes. Mas se tivermos vontade, faremos de maneira ordeira e consciente, na pauta da vida, tudo aquilo que nos compete. Ainda que a doença nos fragilize, o cansaço, o desânimo moral, mas a vontade permite à consciência lúcida, aquela que está comprometida com o dever, em não parar, em não cessar. Mas essa vontade que está patente no íntimo de todos nós, carece de educação. Tal como o nosso sistema nervoso carece de educação para podermos erguer a mão de uma maneira suave ou rápida. Todo o conjunto de movimentos da nossa vida é o resultado de um imenso trabalho de aprendizagem incessante. E para que essa vontade permaneça, o próprio Leon Denis, na obra referida, disse-nos igualmente que um dos seus pilares é a confiança. Entre outros, a confiança. E para o encontro de hoje, apanhando uma anotação do Emmanuel, ao comentar um versículo na carta de Paulo aos Hebreus, ele inicia o seu comentário, que é sempre pedagógico, com esta frase que eu confesso me apaixonou. Não lances fora a confiança, que te alimenta o coração. Uma das experiências mais extraordinárias da vida humana é viver. E viver é em si mesmo um ato de coragem e um ato que, em certos momentos, é particularmente difícil. Imaginemos se não temos essa experiência
nesta encarnação, um deserto. Um imenso deserto. Vencer o deserto é uma experiência única. Porque a escassez de alimentos, a escassez de água, o silêncio vão fazer com que a alma humana viva uma experiência que é em si mesma única. Na ânsia da sobrevivência. Na ânsia de atravessar aquele deserto e chegar a determinado destino. Mas nessa caminhada, determinados fantasmas nos poderão tolher a marcha. Fantasmas que nascem da nossa timidez ou da nossa insegurança momentâneas diante de um desafio tão extraordinário e ímpar. Atravessar o deserto é ter a capacidade de se vencer a si mesmo. É muitas vezes começar a chorar para acabar cantando. Atravessar o deserto foi aquilo que treinou de forma ímpar o povo que ficou para a história, como esses hebreus destemidos. E o deserto de Israel é particularmente diferente do deserto que normalmente no nosso imaginário habita. Não é o deserto do Saara. É um deserto de cores quentes, fortes, alaranjadas, com um misto de vários amarelos. Numa paleta de cores em que o amarelo surge quase ao infinito. E quando o pico do calor se faz intenso, eu posso garantir-vos que todo tipo de imaginação vem às nossas mentes. Atravessar o deserto é nós pensarmos onde estará a nossa vontade. Ao iniciarmos a nossa reflexão da noite, quase como uma analogia, imaginemo-nos a sair do corpo. Porque a morte não nos manda uma mensagem no WhatsApp. Ela chega inesperadamente, de forma avassaladora. E para muitos de nós é uma entrada no deserto. É uma experiência única e incomparável, que repetimos dezenas, centenas de vezes no curso incessante das reencarnações. Mas como não recordamos, ou como não temos a lucidez dessa passagem presente de forma objetiva na nossa mente, a cada experiência, a novidade, o inusitado
e por isso mesmo inesperado. E é preciso ter vontade para ter um pensamento feliz. Para que nesse ato temporal em que conseguimos conviver com o nosso mais íntimo, há um prelúdio de silêncio. E esse prelúdio de silêncio muitas vezes chega a ser ensurdecedor, como é a travessia do deserto. E passamos a estar conosco próprios. Essa passagem que na obra O Nosso Lar, de André Luiz, nos foi apresentado como esse umbral, como um local de transição, se destina a queimarmos os resíduos do nosso atavismo psicológico, de tudo aquilo que agora é causa ou é motor nas fímbrias da alma de dor, com um sentimento de culpa, porque passamos a perceber nesse ato temporal que desperdiçamos um tempo que nos seria extraordinariamente conveniente para, na pauta da vida, cumprirmos aquilo que nos havia trazido à carne. Mas essa travessia no deserto é momentânea. E quando o sopro da vontade chega, e ele está alicerçado na confiança, nós vamos encontrar no reduto do coração os nossos tesouros. Como nos disse o Cristo no seu Evangelho de redenção. Recordemos uma dessas obras notáveis que nos foi trazida pela mediunidade do Chico. O livro Ação e Reação. Considerado, do ponto de vista cronológico, como o nono dessa coletânea sobre o mundo espiritual. Nenhum de nós aqui ignora que André Luiz é a face visível de um conjunto vasto de espíritos que, ansiosos por nos trazer determinado conjunto de informação, se utilizou desta figura para nos desdobrar uma realidade da qual sabíamos efetivamente, e ainda hoje sabemos, muito pouco. E quando eu digo que ele é a face visível, não sou eu próprio a dizê-lo, mas as próprias cartas nascidas do punho do Chico Xavier. E os estudos académicos, como teses de mestrado ou de doutoramento, que são feitos nas mais diversas universidades do Brasil. Um conjunto vasto de indivíduos tem vindo a estudar as minúcias da língua, na forma como ela é apresentada.
e determinados estudiosos nos dizem que é perfeitamente distinguível na obra do André Luiz 5 punhos distintos. 5 formas de escrever peculiares. O que está perfeitamente em sintonia com aquilo que o Chico já havia escrito. Que o André Luiz é a face visível de um vasto conjunto de espíritos. E nessa obra, ação e reação. Nós vamos encontrar o André Luiz a estagiar na mansão Paz. Esta mansão Paz está muito próxima da crosta. Embora ela esteja na dependência da colónia Nosso Lar, a mansão Paz, que é um reduto onde são recolhidos espíritos dementados, espíritos que deixaram o corpo em condição fragilizada, a fim de aquietá-los, acalmá-los e prepará-los para a reencarnação futura. E abre o primeiro capítulo do livro a trazer alguns informes relativamente a esta mansão Paz. E o André Luiz nos diz, quase como uma analogia, que é um edifício numa zona remota, como se fosse um grande hospício ou um mosteiro, encravado nos altos das montanhas, entre a França e a Suíça. É uma analogia, mas com uma diferença. É que ali não existe a luz do sol. Toda a região é banhada por nevoeiros densos e contínuos. Por vozes lá fora que gemem e choram, enquanto na intimidade daquele espaço um conjunto vasto de espíritos trabalha e coopera para muitos daqueles que ali estão internados. E o mais extraordinário é que ao capítulo 2, Druso, que é o responsável por aquela instituição, nos vai dar notícia de uma reunião com 200 seres que ali estavam internos. Essas 200 criaturas, esses 200 espíritos, eram espíritos que já estavam calmos e estavam da posse da sua inteligência. Conseguiam raciocinar, refletir, dialogar. Já tinham saído do momento do torpor. Poderemos quase imaginar que chegaram ali em condição particularmente difícil. A maioria dementados. E depois de um período de auxílio, provavelmente acamados, eles já estavam capazes de ouvir e de começar a refletir e a pensar sobre estas questões palpitantes da vida
e da morte. E eis que nos diz o Aulus, o Druso, peço desculpa, e eis que ele nos diz o seguinte, que aquele conjunto de 200 indivíduos guardavam uma particularidade num número muito expressivo deles. Apresentavam chagas. Como se tivessem um problema de pele, mas que os banhava pelo corpo. E a primeira reflexão é o porquê de um tal facto ocorrer. É que nós lemos as obras quase como se lêssemos um romance. Nós temos de refletir sobre as informações que ali são vertidas. E isto é particularmente difícil. É esse exercício de pensar que normalmente nós não fazemos. Como é que um espírito poderá apresentar tal condição? Vamos pensar como o André Luiz. Para ele nos explicar tantas ocorrências, ele utiliza analogias, exemplos. E através da analogia nós chegamos àquilo que ele nos quer transmitir. Todos nós aqui temos uma noção do que será uma úlcera gástrica, duodenal. Todos nós temos uma ideia. Ainda que não tenhamos visto, mas guardamos alguma informação sobre isto. É uma ferida. É uma ferida aberta na parede do duodeno. Logo a seguir, essa estrutura fascinante que é o estômago. E essas úlceras normalmente são acompanhadas de sangue, não são particularmente bonitas. E resultam normalmente de um sistema nervoso que não está tranquilo, que não está sereno. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, se nós guardarmos conflitos na alma, dores emocionais, como é que elas se vão apresentar no mundo espiritual? Porque no momento em que nós deixamos o corpo físico, após a morte cerebral, o que é que nós transportamos? Transportamos o corpo perispiritual, o perispírito. E na obra Evolução em Dois Mundos, o André Luiz teve a oportunidade de apresentar facetas que nos eram ainda desconhecidas. E entre elas, uma estrutura fascinante, que é o corpo mental. O corpo mental é um corpo eletromagnético. É uma matriz eletromagnética que tem a base de tudo aquilo que são os nossos pensamentos no decurso da nossa imortalidade. Esse corpo mental guarda todas as emoções presentes na nossa alma.
E quando chegamos à pátria espiritual, libertos do corpo, caiu a máscara, o que é que se exibe? O campo energético. E esse campo energético é a manifestação do corpo mental. Se as emoções estão suaves e tranquilas, a nossa probabilidade de apresentar chagas, feridas, é diminuta. Mas se nós transportamos uma emoção descontrolada, é provável que aquilo que nós antes não víamos, passemos a enxergar. Por isso é que os Espíritos nos alertam, não só pela obra do André Luiz, mas de outros, de que a chegada ao mundo espiritual está a ser particularmente difícil. Porque nós apresentamos uma realidade que desconhecíamos ou que tentámos ignorar, que não vencemos no decurso da experiência reencarnatória. E é aí que entra o Evangelho de Jesus. Quando Ele nos ensina como proceder na vida, para minimizarmos os impactos futuros. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, no primeiro capítulo, fecha o capítulo com uma frase que é ontológica. Soai agora, para não terdes de chorar depois. E como a capacidade de encaixe da maior parte destes seres, dessa realidade, foi particularmente difícil, eles ficam dementados. Daí a razão de muitos, uma faixa muito expressiva de espíritos, chegar ao mundo espiritual e apresentar um quadro de demência. E quando os espíritos nos estão a dizer isto, estão a dizê-lo para nós. Não é para os outros, é para nós. Na Evolução em Dois Mundos, irão encontrar estas informações ao capítulo 2, no primeiro item, que se intitula precisamente Retrato do Corpo Mental. E depois, ao capítulo 12, da primeira parte também do livro, no item 4. Está aqui um resumo do capítulo 2 da Evolução em Dois Mundos. Ora, nas suas reflexões, o Druso, que era o instrutor e o responsável pela Mansão Paz, vai fazer uma preleção para aquele conjunto de 200 indivíduos que o ouvia 2 vezes por semana, diz ele na obra. 2 vezes por semana eles tinham aqueles encontros. Para sensibilizar, para educar, para ministrar informações àqueles indivíduos. E o Druso diz assim: o pretérito fala em nós com gritos de credor exigente. Eu disse assim. Esta frase é fantástica. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente. Será que algum de nós tem dúvida sobre esta frase? É que ela nos merece uma reflexão. O nosso corpo físico
está subordinado a leis que nós não controlamos. As nossas células nascem, dividem-se, multiplicam-se, respiram, fazem trocas com o meio externo, numa relação extraordinária para manter o equilíbrio entre o cálcio, entre o sódio e o potássio. E, no entanto, nenhum de nós tem a capacidade de dizer àquela célula: para um momento. Ela responde por leis que nenhum de nós pode controlar. Quando nós estamos na condição de espíritos, no mundo espiritual, o nosso pretérito grita dentro de nós. E grita porquê? Porque ele responde perante leis que são únicas e impostergáveis, que é a lei soberana, a lei de justiça, de amor e de igualdade. E por isso, ainda que nós queiramos silenciar algo, porque queremos esquecer, apagar, a nossa consciência vai gritar. Porque ela responde perante uma lei divina que nenhum de nós é capaz de interromper ou cessar. E por isso o Druso teve a felicidade de nos dizer isto. O pretérito fala em nós com gritos de um credor exigente. Por isso é que nós não suportamos. Amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí, conclui ele, os desajustes e as enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. E em outro momento ele ainda diz: as nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. E é por isso que os espíritos não esquecem. Não esquecem. E a emoção descontrolada grita na sua própria intimidade. Por isso é que todas as advertências da casa espírita são no sentido de sabermos que valorizar o amor em primeiro lugar. Porque o amor é o grande bálsamo que nos inibe a nós próprios de errarmos. E de, ao infringirmos a lei, padecermos. Não só quando voltarmos à carne, mas padecermos na condição de espíritos errantes, fazendo uma travessia interminável por o deserto das nossas paixões, pelo deserto do nosso desamor, do nosso desencontro com aquilo que foi a razão de estarmos de novo na carne. Ora, no livrinho Justiça Divina, que é um compêndio, que este ano estamos a comemorar 60 anos da sua reencarnação, da sua publicação. É um manual que o Emmanuel nos deu como um auxílio ao livro Céu e Inferno. E ali o Emmanuel vai colocar uma questão fascinante.
Muitas vezes perguntas na terra: para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Nós perguntamos. Qual de nós aqui já não se perguntou a si mesmo? É normal. É natural. É natural que nós, nas nossas casas, na nossa família, falemos relativamente à morte. Não é nenhum masoquismo. É como falarmos de outra coisa qualquer. É até bom. Porque se nós falarmos, não existe o tabu. E se nós falarmos à mesa de uma forma organizada, poderemos dizer coisas que às vezes estão no nosso pensamento e que não manifestamos. Nós lá em casa temos esse hábito. Quando algum de nós sai e faz uma viagem para fora, nós falamos. Se acaso me acontecer algo e eu parta, porque a vida é assim, não é preciso trazer o corpo fica onde estiver. Assim todo mundo sabe. Estamos todos tranquilos. Não há confusões. E falar de outras coisas. Então, para onde seguiremos? E o Emmanuel dá uma resposta objetiva, mensurável para qualquer um de nós. Se desejas saber quem és, olhem como ele põe a questão. Se tu desejas saber quem és, observa o que pensas. Corpo mental. Quando estás sem ninguém, quando nós estamos sozinhos, no deserto, e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. E tu terás a resposta. Se nos momentos em que nós estamos sozinhos, o nosso pensamento foge para engendrar esquemas, como é que eu vou responder a Cicrano? Como é que eu vou fazer algo àquele fulano que me destratou no meu emprego? Ou se a mente fica ociosa? No outro dia dizia-me lá em casa, essa pessoa somente dorme. Vai dormir do outro lado. É da lei. Porque a mente é plástica e tem de ser treinada. Como nós treinamos todos os movimentos do nosso sistema nervoso. E por isso é importante, no momento em que nós estamos sozinhos connosco próprios, o que é que eu faço? O cientista mata a cabeça para encontrar a equação. O pintor pinta. O compositor agarra na pauta, no piano, no instrumento e trabalha à exaustão. E está concentrado naquilo. Mas se nós em casa não tivermos mais nada para fazer e apenas estivermos a passar a ferro, mas a mente está a pensar. E o que é que ela pensa? Isto é um alerta. Porque os espíritos iluminados, os espíritos de luz, os espíritos sábios, eles aproveitam os segundos. E tudo é trabalho. Uma vez, alguém, por intermédio do Chico, perguntou ao Emmanuel, Emmanuel, como é que tu sabes tanto sobre Evangelho? E o Emmanuel respondeu, eu aproveito os minutos. Nós poderemos imaginar
no conjunto das suas responsabilidades, quando ele para, ele não vai apanhar banhos de sol, de certeza. Estuda o Evangelho. Então, quando nós pararmos, o que é que nós vamos fazer? Isto é relevante. Para começarmos a encerrar o nosso encontro, eu não sei como é que nós estamos em termos de tempo. O livro Paulo e Estevão é uma daquelas obras da nossa vida que tem muitas leituras. Muitas leituras. É um livro que deve ser estudado à exaustão. Numa das minhas viagens ao Brasil, estando na Federação Espírita do Rio de Janeiro, os amigos ali disseram-me uma coisa que eu desconhecia em absoluto. Que todos os presidentes da Federação Espírita no Brasil, todos, sem exceção, quando começava o dia 1 de janeiro de cada ano, liam em 20 dias o livro Paulo e Estevão. Um capítulo por dia. Todos os anos. Todos os anos. E levavam os restantes 11 meses a procurar minúcias na obra. Porque ali está uma matriz extraordinária em que está ali embutido o Evangelho de Lucas. Essa viagem transcendental a Jerusalém está presente na obra. E é preciso retirar o espírito da letra. Na segunda parte do livro, há um momento extraordinário. Saulo, o doutor da lei, já havia visto Cristo, que já o havia chamado às portas da cidade que ficaria para a história, no deserto de Dan. E uma vez chegado, cego, momentaneamente, ele vai alojar-se numa pensão humilde. E ao terceiro dia chega um velhote, suave e cândido, Ananias, que lhe diz: eu venho em nome do Cristo para te restituir a visão. Durante estes 3 dias tu fizeste silêncio na tua intimidade. E agora vamos-te ampliar os sentidos para a vida. E há um solilóquio, um diálogo entre este homem, que era o enviado do Cristo, e o Saulo, que era o grande doutor da lei, agora totalmente fragilizado, física e moralmente. E nesse diálogo, o Ananias diz: os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. Os grandes sentimentos não podem chegar todos ao mesmo tempo. Eles chegam suavemente. E isto porquê? Porque a criatura envenenada no mal é um recipiente, é como se fosse um recipiente de vinagre, que necessita de ser esvaziado pouco a pouco. Por isso, os grandes sentimentos chegarão, mas paulatinamente. E diz mais: a visão de Jesus era um
acontecimento vivo e morredouro. Seguramente o Saulo nunca mais, todos os dias da sua vida, esqueceu a visão do Cristo. Imaginemos-nos a nós, que somos pequeníssimos. Se nós víssemos o Cristo, nunca mais esqueceríamos, nunca mais. Nós andaríamos no mundo como que levitando só de pensar. Mas para que ele pudesse compreender a extensão dos novos deveres, impunha-se-lhe um caminho estreito de provas muito ríspidas e amargas. É que ver o Cristo é uma bênção, mas ver o Cristo acarreta consequências. É que ninguém pode ver a luz e ficar imune depois dela. Quem vê a luz tem a obrigação moral de segui-la. E o Saulo teve essa noção clara. Vir ao Cristo, agora impunha-se ir ter com Ele. Se nós tivéssemos visto o Cristo, o que é que nós queríamos a seguir? Caminhar para Ele. Chegar até Ele. E o Saulo, o doutor da lei, percebeu isso. Eu agora já o vi. Eu tenho consciência dos meus deveres, mas agora o que é que eu tenho de fazer para chegar até Ele? Então era necessário transpor muitos abismos. Falta de recursos financeiros, os conselhos austeros do seu pai moral, Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono de todos os seres afetos da sua alma, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material e a meditação diária nas grandes ilusões da vida. Tudo isso representaria um auxílio precioso para que ele chegasse a uma decisão que era vitoriosa. A experiência do deserto é a melhor experiência da nossa vida. Porque é o momento em que nós vamos aferir até que ponto a nossa vontade está alicerçada numa confiança íntima. E que confiança é esta? Uns poderão querer chamar-lhe de fé. Os que analisam a psicologia, a psicanálise, dirão que é a confiança em si mesmo. Os nossos irmãos do Oriente dirão que é compreender o Cristo interno. E para nós, os espíritas, essa confiança são duas balanças de equilíbrio. É assim a fé, que é uma confiança irrestrita no amor de Deus, sem dúvida, mas que se constrói à medida que nós nos conhecemos a nós mesmos. Conhecermos-nos a nós mesmos é saber lidar com o nosso mundo da emoção, com o nosso pensamento. E por isso, o Evangelho vai concluir o Paulo, o ex-doutor da lei. É uma grande lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes da alma. Meus queridos amigos, nós vivemos dias incomparáveis. A humanidade está hesitante.
Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã, nas próximas horas, nos próximos dias. Nenhum de nós, vivendo na Europa, pensaria que iríamos ter uma guerra tão próxima, tão próxima. E a guerra traz experiências únicas para a alma humana. Meus queridos amigos, aguardemos com serenidade os dias da vida. Aguardemos com confiança. Vos agradeço a atenção e o cuidado de me terem ouvido nesta noite. Muita paz.